Olá, querido povo de Deus, mais uma vez juntos nesse devocional. E hoje eu quero falar com vocês e junto com vocês meditarmos sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu pergunto, será que temos estado exatamente dentro do propósito de Deus? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então Deus nos criou para que nós o agradássemos. Mas muitas vezes nós buscamos só nessa vida nos agradar e até buscamos em Deus algo que nos agrade, quando seria tão simples nós termos tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, né? A palavra de Deus, ela fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então o segredo é nós buscarmos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Essa vida nesse mundo é uma vida de semeadura. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos a vontade de Deus, evidentemente, e é nós entregarmos a nossa vida a Ele. Então, quando nós caminhamos agradando a Deus, sabe, Deus, Ele irá nos agradar. Então, essa é uma semeadura, essa é a vida de fé. Semeamos a nossa vida na vontade de Deus e Ele cumpre a vontade dele em nós, que é boa, agradável e perfeita. Isso é prazeroso. Então dê prazer a Deus, que Ele dará prazer a você. Isso eu tenho buscado praticar nessa vida, esse caminho de semeadura com a minha vida. Porém, eu creio que para fazermos a vontade de Deus, uma das principais coisas que nós temos que vencer é o comodismo. Nós vivemos dias muito agitados, onde nós temos tantos afazeres, tanto trabalho, tantas coisas a serem feitas, e isso muitas vezes gera em nós uma estafa, um cansaço, e por isso muitas vezes nós preferimos descansar do que dar o tempo que é de Deus a Deus e agradar a Deus. Então muitas vezes estamos fazendo a nossa vontade, o nosso desejo da nossa carne, do que ir fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, sabe, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jesus teve que abrir mão da vontade dele, ou seja, Jesus não teve um comodismo, ele não foi uma pessoa conformada, ele abriu mão de ser Deus. Ali em Filipenses 2, fala, narra ali que Jesus, mesmo tendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo e se fez homem. Ele era Deus, ele tinha a forma de Deus, ele era Deus, mas aqui como homem, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele buscou fazer a vontade de Deus. Ele diz isso na cruz. Pai, se possível, antes de ir para a cruz, na realidade, quando ele olhou para a cruz, quando ele foi ser preso, um pouco antes no Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, veja, nós, quando fazemos como Jesus, que abrimos mão de uma situação de conforto para fazer algo que Deus quer que nós façamos, isso nos levará a uma satisfação que só Deus pode dar. Por isso muita gente que conhece Deus, crê em Deus, mas está vivendo uma vida de insatisfação. Por quê? Porque não tem mais desejo, foi separado da vontade de Deus, não tem mais desejo de se envolver com o corpo de Cristo. Muitos hoje estão levando uma vida virtual, com o conforto, o comodismo do virtual, e virtual quer dizer algo com potencial de real, mas que não é real. Então, com a difusão aí da internet, as coisas ficaram muito virtuais e até os relacionamentos são virtuais. Então, as pessoas não se envolvem mais com Deus, não se envolvem com o corpo de Cristo. É só um envolvimento virtual à distância. Então, nós precisamos aprender para fazermos a vontade de Deus, para agradarmos a Deus, dar prazer a Deus. Nós temos então que enfrentar o nosso comodismo, abrir mão e ter coragem de perguntar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja hoje? É lá na oração, é lá no culto, é lá evangelizando aquelas pessoas, é testemunhando para aquelas pessoas que o Senhor tem colocado à minha volta, do seu amor. Então, vamos nessa vida abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Agrade ao Senhor e Ele automaticamente te agradará.
Então, Deus ali em Gálatas 6, no versículo de número 7, diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso ele colherá. Agrade o Senhor e você vai ver que você terá uma satisfação, uma alegria, uma paz que homem nenhum pode dar. Mesmo que nessa vida você passe tantas lutas, você vai ter uma vida eterna de prazer na presença do Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.